Louvamos, te adoramos, Aleluia, te bendizemos, Pai, em nome Graças de a Jesus. Obrigada, Jesus. Senhor, estende as tuas mãos, Senhor, sobre as crianças da tua casa, Pai. Senhor, guarda a vida delas e livra, Senhor, do olhar do maligno, Senhor. Que elas cresçam, Senhor, na graça e no conhecimento de Ti, que elas sejam guardadas debaixo das tuas mãos, que elas Te conheçam, Senhor, em espírito e em verdade, e que elas possam, Senhor, Deus, desde pequenas, Te conhecer, Senhor, na Tua intimidade, Pai. Livra de toda a investida do mal, dá a Tua proteção e livramento, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem um besourinho ali. Estou achando que o besouro vai fazer alguma coisa com eles, né? Vamos abrir a palavra, irmãos? O monstro está ali, ó. Geise pegou. Atos capítulo 10. Eu ia ler o capítulo inteiro, mas vocês não estão com paciência para isso não, né? Atos capítulo 10, versículo 47. Guilherme, quer que eu leia o capítulo inteiro, Guilherme? Vem, Guilherme. Atos 10, 47 diz assim: Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor, e então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém? Senhor, te adoramos na tua presença, Pai. Te glorificamos pelo que já tem feito na nossa vida, Senhor. Mas nessa hora, Senhor, nós clamamos a Ti por misericórdia mais uma vez, para que, Senhor, Tu venha falar com cada um nessa noite aqui, neste lugar, da forma que cada um precisa, Senhor, ser tocado, da forma de que cada um precisa entender aquilo que Tu queres para ele, Senhor, para ela. Que Tu venha, Senhor, nos abençoar nessa noite, Pai. Que toda e qualquer investida do mal seja repreendida, paralisada e amarrada e lançada no abismo, sem direito de retorno nem de transferência. E que nesse lugar somente o Teu Santo Espírito tenha lugar, Senhor, para fazer a obra que precisa ser feita nas nossas vidas, Senhor. Faz a grande obra, Senhor, o milagre que precisa ser feito em nós através da Tua palavra. Nós oramos, Senhor, crendo no milagre que há em Ti, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Alguns já conhecem essa palavra, outros ainda não, vão conhecer agora. Mas essa foi a primeira palavra que nós fizemos lá na Casa de Paz, no início das Casas de Paz, na semana passada, que fala sobre Cornélio. E quem era Cornélio? Cornélio era um centurião romano. Era um homem que tinha autoridade delegada por Roma. Ele é que comandava um exército de soldados. Mas esse homem, diz a palavra, se você for ler lá no início de Atos 10,
esse homem era um homem diferente, que mesmo não sendo judeu, ele tinha temor a Deus. Olha que coisa. Servia aos romanos, era um centurião, um homem cheio de autoridade, mas ele temia a Deus. No versículo 2 de Atos 10, que nós acabamos de ler, vai dizer assim, ó: ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Olha só, eu não sei se ele fazia isso porque ele convivia com muitos judeus, eu não sei se ele fazia isso porque ele teve um encontro com Deus, mas a Bíblia relata que esse homem, mesmo não sendo judeu, ele tinha uma conduta de quem andava com Deus. Ele era piedoso e temente a Deus, e orava, não trouxe o óculos, né? E orava de contínuo, todos os dias. O que é orar de contínuo, irmãos? O que é orar de contínuo? Orar sem cessar, todo o tempo. Coisas que Paulo, discípulo de Jesus, falava para os seus discípulos, dizia assim, olha, andem em espírito, orai sem cessar. Esse homem, mesmo não conhecendo Jesus como seus discípulos, ele fazia isso. E você vai ver que existe um segredo aqui, que está dito logo no início do capítulo. Vai ver um segredo que foi algo que abençoou Cornélio lá no final. Às vezes a gente pensa assim, é muito pesado para mim orar todos os dias, é muito pesado para mim buscar a Deus todos os dias, é muito pesado para mim estar na presença de Deus todos os dias. Irmãos, é pesado para qualquer um. Eu não vou dizer para você que é fácil orar, não, porque não é. Existe algo que se levanta contra nós, para que nós não venhamos a orar a Deus e nem chegar próximo de Deus. Existe uma interferência que não vai permitir, ou não vai querer permitir, que você chegue próximo de Deus. Sabe qual é essa interferência? Todo mundo está pensando aqui que é o diabo, não é? Mas não é. É a sua carne. É o seu eu. Tem coisas que acontecem na sua vida que não é do maligno. Tem coisas que acontecem que são do maligno. Mas tem coisas que não são do maligno. Tem coisas que somos nós mesmos que trazemos para nós. Esse homem, apesar dele ser um homem comandado por Roma, ou seja, Roma perseguia os judeus, ele decidiu ser diferente. Ele decidiu buscar a Deus, mesmo não conhecendo o Deus dos judeus. Ele sabia que existia alguma coisa diferente ali. Sabe o que Deus está falando com você nessa noite aqui, irmãos? Nada justifica a nossa falta de busca. Nada vai justificar você não orar. Nada vai justificar você não buscar a face de Deus. Existe um versículo que diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só que nesse versículo você vai perceber que as duas primeiras partes não dependem de Deus. Depende de nós. Sujeitai-vos a Deus. Olha só, Deus está dizendo assim: você quer que o diabo fuja de você? Você quer que o diabo vá embora da sua vida? Você primeiro precisa se sujeitar a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É se colocar debaixo da vontade de Deus. O que é se colocar debaixo da vontade de Deus? Se fosse para a gente não seguir, irmãos, Deus não teria colocado para nós um livro tão sagrado como as Escrituras. Se não fosse para a gente ter um manual de vida, Jesus não teria permitido que isso chegasse até nós. Então, se sujeitar a Deus é se encaixar naquilo que diz as Escrituras. E a palavra de Deus diz que quando eu me encaixo naquilo do que diz as Escrituras, rios
de águas vivas começarão a fluir de dentro de mim. E você vai começar a ser uma pessoa totalmente diferente do que você era antes. Eu vejo por mim, irmãos. Pessoas que me conheceram na época que eu era maluco. Hoje, quando eu falo que eu sou pastor, as pessoas riem da minha cara. Não é possível. Não, Emanuel não. Emanuel? Você? Não. Aí eu faço igual o outro lá falou assim, ó, vem e vê. Vem. Sabe por quê? Você tem que fazer isso com a sua vida, irmãos. As pessoas vão começar a olhar para você e vão começar a ver mudanças. Talvez nos primeiros momentos as mudanças vão ser sutis, quase que imperceptíveis. Mas quanto mais você busca a face de Deus, quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você se aproxima de Deus, sabe o que vai acontecer? Mais você vai se tornando a imagem e semelhança de Deus. Ah, mas você está dizendo que você é Deus? Não, eu não sou Deus. Mas eu sigo aquilo que ele me ensinou. E as pessoas vão começar a olhar para você e vão dizer assim, o que aconteceu com você? Guilherme, o que aconteceu com você, Guilherme? Aquele Guilherme lá, agora esse Guilherme daqui. Sininha, né? Qualquer um de nós aqui tem um passado meio complicado, não tem? Eu pelo menos tenho. Mas aquele passado foi enterrado, porque Deus, quando Ele encontra um coração contrito, Ele jamais lança fora. Se Deus encontrar em você um coração humilde o suficiente para dizer assim, Senhor, eu sou ruim mesmo. Senhor, eu peco aqui, ó, aqui e aqui, Senhor, me ajuda porque isso aqui eu não estou conseguindo vencer. Ele vai te ajudar. Ele vai estender a sua mão para você e vai dizer assim, vem cá, vamos lá, vamos caminhar junto. Sabe o que Deus está fazendo aqui nessa noite, irmãos? Ele está falando para você. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa se humilhar diante da presença de Deus. Só isso. E Ele vai começar a operar como Ele operou na vida desse homem. Esse homem, ele tinha um desejo de conhecer a Deus. Então a primeira coisa que você tem que entender, precisa brotar no seu interior o desejo de conhecer a Deus. Não é o desejo de conhecer a igreja, é o desejo de conhecer a Deus. Porque o único que conhece realmente quem você é Deus, não sou eu. Você pode falar um monte de coisa para mim, um monte de coisa bonita, não sei o quê, mas aqui dentro, só quem te conhece é o Espírito Santo. Ele é que sabe quem você é. E um belo dia, Deus vai te tocar de tal forma que você não vai conseguir mais conviver com o eu antigo, como Ele fez comigo. Ele me mostrou quem eu era. Hoje a gente estava fazendo um atendimento, a minha esposa falou assim, eu não sei como é que eu conseguia, naqueles velhos tempos, ouvir determinadas músicas. Porque se eu no TikTok, sei lá, no Instagram, não tem uns negocinhos assim que botam umas músicas antigas, né? Músicas dos anos 80, música dos anos 90. E aí eu escutava, aparecia de vez em quando uma música que eu escutava naquela época. Eu falei, como é que pode? Como que eu conseguia ouvir esse tipo de coisa? Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto a gente não conhece a verdade, qualquer coisa serve. Enquanto eu não conheço quem é o verdadeiro amor, qualquer amor serve. Mas a partir do momento que eu começo a conhecer quem é o verdadeiro amor, eu não consigo mais conviver com um amor falso, com um amor que não é verdadeiro, que não é um amor do verdadeiro Pai. E hoje o que Deus está querendo dizer para você é que você precisa descobrir o amor que Deus tem para você, o amor de verdade. O amor ágape, incondicional. Ele não impõe condições, você entende? Mas Ele diz para você, venha como você estiver, porque quando você estiver aqui, eu vou te transformar.
Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a sua maior guerra? É aqui, ó. O seu velho homem vai dizer para você assim: não precisa fazer isso não. Você não precisa mudar nada na sua vida não. Você precisa só continuar do jeito que você é, como você está, fazendo as mesmas coisas, que vai dar tudo certo. Como é que o mundo diz mesmo, irmãos? O mundo diz assim: siga o seu coração. Só que a Bíblia diz assim: se você seguir o seu coração, você vai ser enganado, porque o coração do homem é enganoso. Se você quer ser uma pessoa feliz de verdade, só existe um lugar para ser feliz de verdade: no centro da vontade de Deus. Mas eu não vou te enganar. Eu não estou aqui para te enganar. Eu vou te dizer que quando você tomar essa decisão, vai ser muito difícil. Por quê? Porque ela vai confrontar exatamente o que está aí dentro de você. Quando você começa a conhecer as Escrituras, elas começam a confrontar o seu eu. E começam a mexer dentro de você de tal forma que ela vai dizer assim: se você não mudar, Deus não tem como fazer nada na sua vida. Cornélio, apesar de viver num ambiente totalmente hostil, ele entendeu que ele precisava mudar. Ele precisava mudar. E quando você muda, o resto muda junto, irmão. Você entende? Deus quer fazer de você uma bênção aonde você estiver, mas você precisa permitir que Ele faça isso. Sem a sua permissão, Deus não vai fazer nada, porque Ele é educado. Primeiro Ele bate na porta do seu coração, e Ele vai bater a porta e vai esperar você ouvir. Porque Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que Deus está falando conosco nessa noite aqui, que você precisa entender, irmãos, que você não pode agir mais como insensato. A gente não pode mais agir mais como hipócrita. Sabe o que é hipócrita? Vem do termo Hipócrates, que era o rei do teatro. Lembra aquela máscarazinha que tem um sorriso e tem uma outra que é de tristeza? Deus está dizendo assim: tira as máscaras. Ele já sabe quem você é. Para que precisa usar máscara? Eu preciso ser um livro aberto para Deus, sem reserva, sem mentiras. Cornélio, apesar de ele estar envolvido com aquilo tudo ali, ele era um cara que queria ser um cara livro aberto. E ele chegou diante de Deus e pediu para Deus abençoar ele. Olha só, este quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? Irmão, um cara que era centurião romano, teve uma visão de um anjo de Deus. Nós que estamos na presença de Deus, quando que você viu um anjo perto de você? Ah, pastor, essas coisas só acontecem com os outros, comigo não acontece. Acontece, irmãos. Só que vai acontecer no momento onde você buscar a Deus totalmente, sem reservas, sem mentiras para Ele, sem guardar alguma coisa, sabe? Ah, isso aqui eu não vou mostrar para Deus não, isso aqui eu vou deixar de lado. Deus não quer isso, irmão. Deus, Ele quer que você entenda que Ele já te conhece. Você não precisa mais fingir. Ele sabe quem você é. Só que Ele quer te abençoar.
E essa noite talvez seja a noite onde Deus separou para que você entenda que Ele está te observando há muito tempo. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não perceba, Ele já tem te observado há muito tempo. E Ele estava observando as orações de Cornélio. Ele diz aqui, Cornélio, agora pois, ele diz assim, quando ele pergunta quem é Senhor, ele diz assim, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido como memória diante de Deus. O anjo está dizendo para ele, ó, a tua oração não tem sido em vão. Não é em vão orar a Deus, irmãos. Não é em vão buscar a Deus. Mesmo que demore a resposta, Deus sabe que você precisa fazer isso para alcançar o coração dele. Deus está olhando para você nessa noite dizendo assim, quanto que você tem orado a mim? Talvez hoje tenha sido a resposta de Deus para a sua vida. Deus está falando com você nessa noite, amém ou não? Deus está dizendo para você nessa noite, escuta o que eu estou te dizendo. As suas orações não foram em vão. Eu estou pronto para te abençoar, mas eu preciso que você ande na minha presença. Faça aquilo que eu deixei estabelecido. Deus quer fazer isso na sua vida, irmão. E ele continua dizendo assim, agora pois, o anjo dizendo para ele, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tens por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Olha quanto Deus foi misericordioso com esse homem, irmãos. Mesmo sem ele ser judeu, mesmo sem ele estar junto da congregação, Deus olhou para ele e disse assim, olha, faz isso aqui, Cornélio, porque eu quero te abençoar. Deus podia abençoar ele diretamente? Podia, mas Deus queria fazer com que ele fosse até Pedro, que era um dos apóstolos de Cristo. Era como se fosse um pastor daquela igreja. E Deus orientou ele, dizendo para que ele fosse lá. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Deus intervém na nossa vida. Deus olha para aquilo que está acontecendo com você. Ele intervém quando ele precisa modificar o seu ser. Marcos, parou fundo aí, Marcos. Deus intervém quando ele precisa modificar o seu ser. Quando ele vê que está quase na beirada para você se perder. Quando você está quase na beirada de perder a sua fé, Deus vai lá e faz assim, ó. É agora, acabou. Agora você faz isso que eu estou te mandando. Ele se revelou, você entende? Deus se revela àqueles a quem Ele busca. E Deus está falando com você nessa noite. Busque ao Senhor. Não tem um versículo que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as vezes que eu tento inverter esse versículo, irmão, dá errado. Todas as vezes que eu quero buscar primeiro as outras coisas e deixar Deus para o final, vai dar errado, irmão. Deus está dizendo, busque primeiro o reino de Deus, mas não é só o reino, é a sua justiça também. Por que ele está dizendo isso? Porque é uma tendência humana nossa fazer o quê? Eu quero fazer justiça. Não é assim? Eu estou me sentindo injustiçado. Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que Deus não está me olhando? Só que Ele está te vendo de longe, ó, há muito tempo. Deus está observando você há muito tempo. Há muito tempo. Só que você só chegou aqui hoje, né? Não foi assim? Não foi assim, Silvinho? Só chegou aqui hoje. Mas Deus estava te observando, ó, há muitos anos. Mas deu tempo. Simone, Silvia, Sueli, deu tempo. Fernando. É o outro Fernando. Esse negócio de ter um monte de Fernando na igreja não dá certo, não. Deus está observando, Guilherme,
Ágata. Há muito tempo. O que está acontecendo na sua vida hoje não foi semeado hoje. Foi semeado lá atrás, com muita lágrima, com muita oração. Tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Isso é tão lindo, sabe por quê? Porque às vezes a gente não conhece determinadas coisas. E às vezes por não conhecer determinadas coisas nós rechaçamos aquilo. Mas Deus não leva em conta. Porque Ele sabe que um belo dia Deus vai conseguir alcançar aquele coração. O que Deus está fazendo aqui hoje é trazendo de volta o coração de vocês para a presença de Deus. Cornélio já era um cara que amava Deus. Isso eu tenho certeza que cada um de vocês tem. Amor a Deus. Mas quando nós amamos a Deus, Ele precisa nos trazer para dentro da palavra dEle. Porque é a palavra que vai nos salvar, entende? Sujeitai-vos a Deus, como a gente estava falando, é estar dentro da palavra de Deus. Quando eu me sujeito a Deus, quando eu me encaixo dentro da palavra de Deus, eu vou ter forças para resistir ao diabo. Sem a palavra de Deus, eu não tenho força para resistir ao diabo. E quando eu começo a resistir ao diabo, irmão, é impressionante. Eu resisto através da palavra, e quando o diabo enxerga dentro de mim a própria palavra de Deus, né, eu não disse para vocês aqui que quando eu me encaixo na palavra, rios de águas vivas começam a fluir de dentro de mim? O inimigo, ele conhece isso, ele sabe disso. Ele olha para você e vê os rios saindo. E quando ele vê os rios saindo, ele não resiste, ele tem que ir embora. Você entende como é que é a vitória no mundo sobrenatural de Deus? Talvez você não consiga enxergar com os olhos carnais, mas você precisa colocar a sua fé em ação para enxergar isso. Sujeitai-vos a Deus. Senhor, eu me sujeito à tua palavra, Senhor. Ela me governa. Não sou eu mais que me governo. Paulo dizia isso, não dizia? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Não é em qualquer um, você entende? Eu não estou baseado numa coisa física, palpável. Estou baseado naquilo que é sobrenatural, no Filho de Deus. E quando Satanás enxerga o Filho de Deus em você, ele não resiste. Lembra daquele demoniado de Gadara? Jesus chega lá naquele endemoniado lá que veio do cemitério, vem encontrar com Jesus. Senhor, por que o Senhor está aqui? Ainda não chegou a tua hora. Não chegou a minha hora. Jesus faz o que Ele quiser, irmãos. Ele ainda dá uma ideia para Jesus, ele diz: Senhor, nos lança daquela manada de porcos ali. Aí Jesus, é? Então vai. Só que eles pensaram que iam ficar livres na manada de porcos, não é isso? Mas de repente a manada de porcos se vai para o precipício. Deus sempre tem a última palavra em nós. Não pense que você tem a última palavra, que o inimigo tem a última palavra, mas o Deus que nós servimos é que tem a última palavra na nossa vida. E Deus tinha a última palavra para Cornélio. Ele diz assim: Cornélio, manda uns servos teus ir lá falar com Pedro a seu respeito e traz Pedro até aqui. E ele vai. No dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro. Pedro está lá na casa dele e vai para o terraço. Subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, mais ou menos meio-dia. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos,
e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz que dizia assim, ó: levanta-te, Pedro, come, mata e come esses animais que estão aí. Você falar para um judeu matar um animal e comer é a mesma coisa que você estivesse ofendendo ele, porque ele acha que esses animais aqui são impuros. Olha o que diz Pedro. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum e imunda. Olha a cabeça desse homem, irmãos. Pedro já conhecia Jesus, não já? Era discípulo de Cristo. Mas ele olha para aquela visão que o próprio Deus está dando para ele. Ele diz assim: Senhor, jamais eu vou fazer isso aí. Tem coisas que a gente às vezes não faz, irmãos. Mesmo quando Deus está falando para a gente fazer, tem coisas que a gente não faz, não é porque a gente está agradando a Deus, não. É porque a gente está cheio de religiosidade, está agradando o nosso eu. E muitas vezes, Deus não faz mais na nossa vida, não é porque Ele não quer fazer, é porque a gente não permite. Deus hoje está trazendo isso a cada um de nós aqui, irmãos, porque Ele precisa despertar em nós o entendimento de que eu não posso viver só pela minha vontade. Tem coisas que a palavra vai dizer para eu fazer que para a minha carne são insuportáveis. Mas que se eu amar a Jesus, amar ao Senhor, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e com toda a minha alma, eu vou matar a minha carne, para que Jesus possa nascer em mim. Quem aqui quer ser uma pessoa abençoada de verdade? Se você quer ser abençoado de verdade, você precisa matar a sua carne, matar o seu entendimento, o seu ego. Seu coração precisa se esvaziar de você mesmo e precisa se encher da presença de Deus, porque o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Pedro, ele estava cheio de visão do homem. Não, mas isso aqui não é bom não. Isso aqui eu não quero fazer não, porque isso aqui não acho legal. A questão, irmão, você tem que entender o seguinte: Deus não vai caminhar pelo que você acha bom. Deus não vai caminhar pela sua visão. Deus vai caminhar por aquilo que está estabelecido na sua palavra. Se eu comer bem assim, eu acho que podia ser melhor. Tem uns pastores doidos aí, irmãos, que estão fazendo isso. Tem um pastor que teve a ousadia de dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. É mole? Pastor, hein? De uma denominação grande aí. Nos últimos dias seriam muito difíceis, você entende? Muito difíceis. A palavra de Deus diz que as pessoas teriam como comichões nos seus ouvidos, porque gostariam de ouvir aquilo que lhes agrada, e não aquilo que vai transformar o seu ser. Mas o que transforma o nosso ser é ouvir a palavra, não é aquilo que me agrada. Só que quanto mais eu me acostumo a ouvir a palavra de Deus, quanto mais eu me coloco dentro da palavra de Deus, mais aquilo vai transformando o meu interior. E aquela visão humana que eu tinha, aquela visão do homem, ela vai se desfazendo aos poucos, e o Espírito Santo começa a viver em mim, começa a viver em você. É isso que Deus quer. Mas isso não acontece, da noite para o dia não, irmão. Isso acontece dia após dia. A palavra de Deus diz: como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a sua jornada com o Senhor precisa que você se dedique a Ele.
Tem algo que a gente sempre fala aqui. Você precisa ter um TSD com Deus, não é isso? O que é TSD? Tempo a sós com Deus. Quanto do seu dia você gasta do tempo a sós com Deus? Vou te falar que se você não gastar pelo menos 1 hora do seu dia com Deus, não está adiantando de nada. Você passa um dia inteiro e Deus está lá. Puxa vida, meu filho nem lembrou de mim hoje. Minha filha nem parou para falar comigo hoje. Não é aquela oraçãozinha, não. Senhor, muito obrigado pela noite que eu tive. Obrigado por esse dia. Senhor, me acompanhe no meu trabalho. Em nome de Jesus, amém. 10 segundos. Como é que você quer vencer o diabo, irmão? Como é que você quer vencer as astutas ciladas de Satanás? Presta atenção, astutas ciladas. Ele é muito mais esperto que nós. Você acha que eu ou você, humanos como nós somos, conseguiremos vencer um espírito? O bicho passa pela parede. O bicho anda em qualquer lugar. É o bicho mesmo. Estou falando bicho porque ele é um bicho. Como é que você vai vencer isso sem a presença do Espírito Santo? Agora, quando eu entendo que a palavra de Deus precisa correr nas minhas veias, aí a palavra vai ser verdadeira, porque ela vai dizer assim: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Porque Ele está comigo. É Ele que vence a nossa batalha. É Ele que vai vencer a sua batalha. Não é você que vai vencer. Mas você vai vencer a batalha porque Jesus está contigo. Sem Ele, nada podemos fazer, diz a palavra. Sem Ele, nada podeis fazer. Mas olha só, Pedro, apesar de ter conhecido Jesus, ainda estava preso na religiosidade ainda. Os judeus, eles tinham uma regra: eu não posso comer coisa comum, nem coisa impura. E Deus, através de uma visão, estava dizendo para ele comer coisas que ele não podia comer. O que você faria, irmão? Quando Deus começou a dizer para mim assim: Manuel, você vai ser um libertador. Você vai trabalhar com batalha espiritual. Sabe o que eu fiz? Isso é coisa da minha cabeça. Isso aí não é meu, não. Isso aí não é de Deus, não. Isso é coisa do diabo. Vê se o diabo vai dizer uma coisa dessa, né? Você vai libertar, você vai trabalhar com libertação. Irmão, o diabo ele não quer isso. Agora, quando eu comecei a entender que Deus tinha um caminho para mim, eu entendi que eu precisava encontrar como fazer isso, irmão. Você precisa descobrir em Deus qual é o seu propósito. Tem um propósito maior que Deus tem para cada um de nós. Tem um propósito maior, mas tem um propósito pessoal também. Deus te levantou nessa terra para ser alguma coisa para Ele. O que você tem sido para Jesus na terra? Isso é importante você descobrir. O propósito maior que Deus tem para todos nós é formar uma família cheia de filhos iguais a Jesus Cristo. Esse é o propósito. Mas o propósito particular para cada um, você precisa descobrir em Deus. Isso só se descobre tendo intimidade com Deus, buscando a Deus, andando na presença de Deus. Pedro, ele começou a entender que Deus queria modificar o ser dele, né? E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Às vezes, nós queremos tornar comum aquilo que Deus purificou. Essa frase aqui, ela demonstra a visão de Deus para Pedro. Deus queria elevar o nível de Pedro, sabe? Sabe aquela coisa? Pedro, sobe um degrauzinho da escada aí agora. Eu quero te colocar um pouquinho mais para cima aqui. Não se conforme em ficar só no raso. Busque a presença de Deus para que você possa se aprofundar mais. Tem uma palavra que diz que o Senhor quer nos levar para águas profundas. Por que Ele quer fazer isso, irmãos? Porque enquanto você está com a água só no tornozelo, você ainda tem o frescor da água, mas você ainda está controlando, não está? A água não faz efeito nenhum no seu corpo. Você está ali no controle de todas as coisas. Passou para o joelho, ainda tem o controle.
Passou para a água da cintura, você ainda tem o controle. Passou a água aqui no peito, já começa a complicar. Mas quando vem até aqui e você não tem mais os pés na terra, aí você não tem o controle mais. Aí quem vai te levar são as águas. E o que Deus quer que você faça é que Ele permita que Ele te leve nas águas do seu espírito. Para lugares aonde Ele quer que você esteja. Para ajudar pessoas que Ele quer que você ajude. Mas você precisa permitir, irmão. Cornélio, ele se permitiu chegar até aquele momento ali. E Pedro está ouvindo a voz do Espírito Santo. E Pedro está sendo guiado pelo Espírito Santo nas águas tranquilas do seu espírito. Pedro, sai dessa religiosidade agora e vem para esse lugar aqui. Porque o que eu estou te mostrando é que você vai ter que tirar os paradigmas da sua mente. Sofismas na nossa mente. O que são sofismas? São paredes que são construídas na nossa mente e que são mentiras. Não são a verdade. Deus quer retirar os sofismas da nossa mente para que Ele possa atuar em nós de uma forma melhor, maior, completa. Sabe? Pedro então ouve a voz do Espírito Santo e se deixa levar pelas águas do Espírito. Então tá bom, rapaz. Falou para os homens lá, entra aqui na minha casa e vamos jantar junto, vamos comer junto e amanhã nós vamos até Cornélio. E aí, irmãos, eu quero deixar para os irmãos algo tremendo, porque ele vai dizer assim, ó, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam, levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Deus às vezes envia pessoas para nos ajudar, irmãos. E não são anjos, são pessoas usadas por Deus. Pedro ouviu a voz do Espírito Santo e ele deixou Deus agir na vida dele. Ele abriu a porta, sabe? Abra a porta do seu coração, irmão, minha irmã. Deixa Deus te ajudar. Deixa Deus te levar a um patamar maior. Talvez hoje foi o início. Se você abrir a porta, deixar Jesus entrar, Ele vai te levar para um outro patamar. Deus ainda falava com Pedro por causa da sinceridade do seu coração. Eu acho lindo isso, porque apesar da religiosidade de Pedro, Pedro tinha um coração maleável, sensível à voz do Espírito Santo. Se Deus encontrar no seu coração sensibilidade para o Espírito Santo, Ele vai modificar a situação da sua vida em pouco tempo. Ah, mas sabe, pastor, eu acho que eu não tenho mais solução. Eu acho que não dá mais tempo. Eu acho que eu perdi o bonde da minha história. Perdeu não. Perdeu não. Deus diz que nos últimos dias, tanto novos quanto mais velhos receberiam o Espírito Santo. O Espírito Santo pode estar sendo derramado sobre você hoje aqui novamente. E a história muda, sabe? E a história muda. Eis que sou eu a quem procurais, disse Pedro. Qual é a causa por que estais aqui? Pedro, depois que o Espírito Santo falou, Pedro se rende. E diz, tá bom, eu não vou lutar contra o Senhor não, Senhor. Eu vou falar para eles por que eles estão me procurando. E o que eu posso ajudar. Às vezes que a gente conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo, uma coisa vai fazer diferença. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo, se renda a ela. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Quando deres ouvidos à voz do Santo Espírito, não endureçais o vosso coração, diz a palavra.
Tem horas que Deus faz endurecer o coração, não tem? Faraó, Deus fez endurecer o coração de Faraó, mas era para que a glória de Deus fosse manifestada naquele lugar. Hoje Deus está falando com você: se você ouvir a voz do meu Santo Espírito, não endureçais o vosso coração. Diz a palavra que Pedro foi junto com aqueles homens, e quando ele estava chegando próximo da casa de Cornélio, Cornélio estava tão ansioso esperando por Pedro, que ele se prostrou nos pés de Pedro, se jogou nos pés de Pedro, e Pedro diz assim: não, faz isso não, eu sou homem igual você. Como quem diz assim: rapaz, eu sou falho igual você, se fosse por mim, eu nem estaria aqui, Cornélio. Não era isso? Se fosse pela tua vontade, eu nem estaria aqui. Mas houve uma doce voz, um Santo Espírito, que ele foi lá e falou no seu ouvido assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Tem um lugar para nós, irmãos, e esse lugar é em Cristo Jesus. Há um lugar, você entendeu? Que você pode recorrer. Você não está sozinho, você não está sozinha, mas o Senhor está conosco. O Senhor está aqui nesse lugar. Pedro levantou e disse: levanta-te, que eu também sou homem. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Vocês sabem disso, não sabem? Obrigado. Pedro está dizendo para eles: cara, eu estou aqui, não é porque eu quero, porque eu sou judeu. Você está sabendo que eu sou judeu? E não é lícito, ou seja, não é certo, segundo a minha religião, não é certo que eu esteja aqui com você que não é judeu, que você é estrangeiro. Mas, olha o que ele vai dizer, Pedro vai dizer: mas, e eu vou te dizer uma coisa, glória a Deus que existe o mais. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ele entendeu aquilo que Deus mostrou na visão, irmão. Deus não estava falando de bicho. Deus estava falando de salvação. Deus está dizendo para nós aqui: Deus não está querendo saber de coisas comuns. Deus está querendo fazer com que você enxergue o sobrenatural de Deus. A sua visão precisa ser liberta, você entendeu? Tirar os óculos, as lentes coloridas, que muitas vezes foram colocadas por Satanás em nós há muitos anos atrás, mas isso precisa ser retirado dos nossos olhos, para a gente enxergar as verdadeiras cores do reino de Deus. E é um mundo tão colorido, tão abençoado, que às vezes a gente perde por estar enxergando pelas lentes da religiosidade. Deus está trazendo isso a nosso conhecimento nessa noite. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pedro está dizendo: olha, eu fui chamado pelo Espírito Santo, você está sendo chamado pelo Espírito Santo, nós estamos sendo chamados pelo Espírito Santo. Venha até mim. E venha sem contradizer. Porque o que vai fazer diferença na sua vida é não murmurar com relação a Deus. Senhor, por que eu passei tantos anos, Senhor? Por que se passaram tanto tempo? Mas ainda dá tempo. Enquanto há vida, há esperança, irmãos. Eu vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Paulo agora está se colocando como um verdadeiro discípulo de Cristo.
O que Jesus veio fazer? Veio servir. O que Jesus fez nessa terra? Servir. O que Jesus quer de nós? Servir. Sirva ao seu irmão. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você, em sã consciência, mataria o seu próprio corpo? Não. Então você precisa amar o teu irmão que está morrendo, como você se ama a si mesmo. Essa palavra que você está recebendo aqui nessa noite é uma palavra de resgate, é uma palavra de transformação, mas é uma palavra também de serviço. Deus não quer que nós sejamos aqueles homens e mulheres parados, irmãos. Deus quer que você seja um verdadeiro discípulo de Jesus nessa terra. Há muitas pessoas que estão ao seu redor, que estão morrendo e que precisam de uma palavra para voltar a viver. E essa palavra vem de Jesus através da sua vida. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Você é o corpo de Cristo aqui na terra. E você precisa fazer a obra de Deus enquanto ainda é luz. Ainda enquanto é dia. Porque a noite vem, onde não se pode fazer mais nada. As trevas estão chegando. E o Senhor quer transformar a nossa vida, irmão. E olha o que eu acho lindo aqui, irmãos. É que Cornélio, quando responde a pergunta de Pedro, né? Pedro perguntou: por que razão mandaste chamar-me? E Cornélio responde: há 4 dias eu estava em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. 2 armas fundamentais para quem quer vencer no mundo espiritual: jejum e oração. Sem isso não há vitória. Sem isso não há vitória no mundo sobrenatural. Mas no Cornélio estava 4 dias jejuando e orando. Um cara que nem era judeu, irmão. Mas ele entendeu quem era Jesus. Ele deixou de lado a sua posição. Ele podia muito bem dizer assim: não, eu sou a autoridade. Não podia? Ele era. Eu sou um homem que comando várias tropas. Eu não vou me rebaixar. Mas ele entendeu que ele precisava humilhar-se a si mesmo. Sabe qual é o segredo? Humilhação. Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se entregou à morte, e morte de cruz. Não é tempo mais de exaltação, irmão, de egolatria. É tempo de humilhação. Jesus está trazendo isso para nós, porque são armas espirituais que a gente precisa ter à mão, você entende? Não pode ser uma coisa esporádica. Estava conversando com a minha esposa. O jejum não pode ser uma coisa que você faça, vou falar assim, de mês em mês. O jejum, irmão, você tem que ser uma coisa recorrente na sua vida. Jejum e oração. Quando você faz isso, jejum e oração, a resposta vem. Porque você está mortificando a sua carne, você está anulando a sua carne, a sua vontade, para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. E Satanás odeia que você faça isso. Sabe o que ele gosta? Ele gosta que você sente lá na frente da sua televisão uma bacia de pipoca, uma garrafa de refrigerante e fique lá o dia inteiro vendo programa que não te edifica em nada. Sabe outra coisa que ele gosta? Não estou nem com o meu aqui. Ele gosta que você fique com o seu celularzinho lá, fazendo só assim, ó. Não está nem vendo nada, mas está lá. Ele adora isso. Aí quando você vê, percebe, passaram 4 horas. Como? 4 horas a menos que você poderia estar orando ao Senhor e você não estava. Você entendeu?
aonde que Satanás está te pegando? Estou te dando umas dicas aqui nessa noite. Você quer melhorar a sua intimidade com Deus? Sim ou não? Não, está muito fraco. Deixa eu até beber uma água. Vou perguntar de novo, porque eu acho que vocês não ouviram, não. Vocês querem melhorar a sua intimidade com Deus? Sim ou não? Fernando ficou até quietinho ali. É o outro Fernando? Aí agora eu aponto para o outro, né? Irmão, você entende que existe uma batalha acontecendo pela sua alma? Existe uma guerra. Uma guerra que, se você não perceber, pode ser que você a perca e nunca mais consiga resgatar aquilo que você perdeu. Mas se você se apercebe disso agora, Deus vai te levar a um momento onde talvez você se humilhe, ore, jejue, mas agora Ele toma a batalha que você está vivendo, Ele toma para Ele. Satanás, quando olhar para você, ele não vai ver mais o Emanuel ou você. Ele vai ver Jesus na frente dele. Isso faz toda a diferença. Aquele homem ali, ele estava se humilhando diante de Pedro. Eu preciso de alguém, Senhor, eu preciso de Pedro. Pedro vai lá, se coloca, se humilha também e diz para ele: o que eu posso te ajudar? E ele diz para ele que ele estava orando por isso, orando e jejuando. E abrindo a boca, Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Reconheço. Pedro não queria nem ir, porque aquele cara não era judeu. Se fosse assim, irmãos, todos nós aqui não teríamos acesso à eternidade, sabia disso? Porque diante dos olhos de Pedro, todos nós somos gentios. Não somos judeus. Mas quando o Senhor morre, Ele morre por todos nós e ressuscita ao terceiro dia por causa de todos nós. E Ele diz para nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, diz a palavra. É toda criatura. Então o Senhor liberou para todos nós a salvação que existia só para os judeus. Agora não, agora é para todos nós. E Pedro agora então reconhece: olha, eu reconheço então por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não olha se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é magro, se você é branco, se você é escuro, se você é... Ele não faz isso mais. Ele está dizendo assim: vinde a mim. Venha até o Senhor hoje, irmãos. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Talvez amanhã seja tarde demais. Mas ele está dizendo: eu sei que Deus está fazendo isso, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação e o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz de Jesus Cristo. Hoje o Senhor está anunciando para você que existe uma paz diferente da que o mundo dá. A paz do mundo você só sente momentaneamente, quando você está com dinheiro, quando você está bem financeiramente, quando você está, com saúde. Mas a paz de Deus é diferente. A paz de Deus excede todo entendimento. Ele ultrapassa o seu entendimento. Pode estar caindo 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso é paz. E se eu for atingido, também está tudo certo, porque eu vou direto para o céu. Essa paz que você tem que ter. Pedro começa a pregar sobre essa paz, que só pode vir através de Jesus. Não tem como você comprar paz. Quanto custa 1 quilo de paz? Quanto custa?
Mas Jesus coloca a paz dele de graça para nós, ó. A minha graça vos basta. Ele entrega para nós. Está disponível. Mas eu preciso pegar. Adquiri-la não tem como. Comprar não tem como. Mas eu tenho que pegar, me tornar filho de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso faz diferença. Eu tenho um pai e o meu pai é Deus. Você tem o teu pai na terra, tudo bem. Mas o teu pai verdadeiro está lá. O meu pai é Deus. Eu recorro a Ele quando eu preciso dele. E Ele me responde. Essa certeza você precisa carregar dentro de você. Você não foi encontrado por acaso, você entende? Você não foi encontrado na lata de lixo. Deus te criou a imagem e semelhança dele. Lá no Gênesis. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, disse o Senhor. E quando ele diz façamos, é porque tinha ali, na hora que você foi feito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes ali naquela hora. Então você não é um filho bastardo. Não, você é um filho amado, uma filha amada, que hoje o Pai te trouxe esse entendimento de novo. Deus quer trazer esse entendimento a cada um de nós. E ele continuou pregando, né? Paulo dizendo, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. E ele foi mostrando como que Jesus chegou. E como ele se tornou filho de Deus. Isso eu preciso entender, irmãos, porque é importante, Pedro viu que era importante que todos ali soubessem quem era Jesus. Você precisa saber quem é Jesus. Qual é a origem de Cristo? Como que ele chegou aqui na terra? Como ele se tornou, né, o que ele se tornou? E ele dizia, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez. Uma coisa é você ser discípulo, outra coisa é você ser testemunha. Nós fomos chamados para ser suas testemunhas. Não é só discípulo. Testemunha, ela fala daquilo que viveu. Fala daquilo que teve perto, próximo, que vivenciou, que viu. Então você precisa entender que Deus quer fazer algo na sua vida para que você o veja. Abra os seus olhos para ver Jesus nessa noite. Jesus está aqui, no meio de nós. Ele já saiu daquela cruz há muito tempo. E hoje ele está aqui no meio de nós, andando no meio de nós, tentando trazer você a memória daquilo que te traz esperança. Você entende? Traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Ele é juiz dos vivos e dos mortos. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada passa. Isso é terrível e é tremendo ao mesmo tempo. Não é? Eu quando ouço esse tipo de coisa, essas declarações assim, eu fico cheio de temor, porque ele está dizendo assim, eu sou o juiz dos vivos e dos mortos. Eu sei tudo o que se passa na sua vida. Cada detalhe, cada pensamento, cada atitude, cada lugar, cada palavra, tudo ele sabe. Nossa, Pai. Deus está te observando.
há muito tempo. Há muito tempo. Eis que do ventre da sua mãe tu foi formado. Salmo 139. Ele está te observando desde lá do ventre da sua mãe. Todos os seus dias são contados. Cada fio de cabelo da sua cabeça só cai da sua cabeça porque Ele permitiu que caísse. Cada fio. Você para pensar num negócio desse, né? Deus se importa com um fio de cabelo da minha cabeça. E se Ele deixou cair porque Ele disse assim, não vai fazer falta. Mas Ele se importa. Tanto é que Ele conta. Ele conta cada coisa da sua vida, Ele escreve lá no seu livro da vida. Sabia que tem um livro da vida lá com o seu nome? Tem um livro lá com o meu nome, Emanuel Paulo Claveri de Oliveira. Hoje você fez isso, Emanuel. Nossa, Pai. Eu te vi naquele dia. Vai chegar um dia que todos nós vamos chegar e nos apresentar diante do grande trono branco de Deus. E esse dia, Ele vai passar diante dos nossos olhos cada dia da nossa vida. Principalmente aquele dia onde nós pecamos e a gente diz que nunca pecou. Não, Senhor, esse tipo de pecado eu nunca fiz. Aí tem a versão do pastor Emanuel, que você já conhece, né? A versão do pastor Emanuel é diferente do que está na Bíblia, tá? Na Bíblia não tem isso não, mas eu vou te falar a minha versão, do que eu acho que vai acontecer. Eu estou lá sentado na minha cadeirinha, aquele homem enorme sentado no trono branco dele. Como é que é o tamanho desse Deus? Você pensa? Sabe mais ou menos o tamanho dele? A Bíblia dá uma noção de qual é o tamanho desse Deus, né? Que vai estar sentado no grande trono branco de Deus. Ele diz que todas as águas da terra, todas as águas, dos mares, dos rios, as águas subterrâneas, todas as águas da terra cabem aqui na concha da mão dele. Que Deus é esse? Ele diz que ele brinca com a bola da terra, com o globo da terra, como se fosse uma bola. Passando o pé sobre a bola. Esse Deus vai estar sentado diante de mim naquele dia. Diz a palavra que quando eu negar o dia do meu pecado, ele vai dizer assim, a versão do pastor Emanuel é essa: anjo, desce o telão aí. Aí vai descer um telão enorme. Projeta o dia que foi o pecado dele aí. Aí ele vai projetar o dia que eu pequei e eu vou me ver naquele dia. E eu não vou poder negar que eu fiz aquilo. Qual vai ser a minha salvação? A minha salvação vai ser se eu me arrependi dos meus pecados. Porque aí ele vai me mostrar também o dia do meu arrependimento. Quando eu decidi me entregar a Jesus de corpo, alma e espírito. Esse homem aqui, apesar de andar de forma justa, ele ainda não tinha se rendido a Jesus. Era um cara bom, mas ele não tinha se rendido. Ele precisava de alguém para levá-lo até Jesus. Por isso que Deus se revelou a eles. Hoje o Senhor pode estar usando a minha vida para te levar até Jesus, para dizer para você que só Jesus pode salvar você. Só Jesus pode transformar o seu estado de maldição em bênção. Só Jesus pode fazer aquilo que está ruim ser melhor. Só Jesus pode tirar você da morte para a vida. Só Ele pode. Então não olha para mim não. Olha para Jesus. Pedro está dizendo para Cornélio: Cornélio, levanta porque eu sou homem igual você. Então eu estou dizendo para você, não olha para mim não, porque eu sou homem igual você.
Eu sou sujeito às mesmas coisas que você. Mas nessa noite, levante os teus olhos e olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele está aqui nessa noite, irmão. Ele chegou nesse lugar e está observando você desde o início do culto. Eu não sei se você percebe a presença do Espírito Santo. Mas o Pai está aqui, o Espírito Santo está aqui e Jesus está aqui. Se você talvez fechar até os seus olhos, você vai conseguir enxergá-los. Eu não preciso nem fechar. Quem já fez o Sozo sabe o que eu estou falando. Irmãos, é algo sobrenatural que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer ainda usar você com graça, com poder, para levar outras pessoas para o reino dele. Ele quer te usar. Mas primeiro ele precisa transformar você em filho de Deus. Filha de Deus, de verdade. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse e também sobre os gentios. Você sabia que tem uma água que é diferente da água que nós bebemos? É a água que Jesus nos dá. Aquela mulher do poço, ela sentiu isso, né? Jesus estava sentado ao lado do poço, ela veio pegar água e Jesus provoca, né? Jesus gosta de provocar a gente. Sabia que ele gosta de provocar a gente de vez em quando? Você tem esse tipo de intimidade com Jesus? Jesus é tremendo, irmãos. É um senso de humor que você nem imagina. Para pensar na cena. A mulher chegando para beber água, Jesus do lado do poço. Ele era judeu, ela era samaritana. Os judeus não se falavam com os samaritanos. E Jesus faz o que para a mulher? Você me dá um pouco d'água? Jesus é tremendo demais, né? Hoje ele está chegando perto de você e dizendo a mesma coisa. Você quer um pouco d'água? Só que agora quem vai te dar água não é a mulher, mas é o próprio Jesus. Ele é o dono da água. Não sou eu, não é você, mas ele é o dono da água. Ah, mulher, se tu soubesses, você é que me pediria água e eu te daria água viva. Pois a água que eu te der, você jamais vai ter sede, jamais. Não importa, você entende? Não importa o que aconteceu com você. Porque aquela mulher era totalmente promíscua. Mulher, você teve 5 maridos e o que tem não é teu hoje. Jesus não está nem aí. Ele quer te tirar do pecado. E para isso ele te oferece a água. E hoje a água do Espírito está sendo oferecida para cada um de nós aqui nessa noite. Basta que eu e você sejamos suficientemente humildes para dizer: Senhor, eu sou mesmo essa pessoa. Porque ela olhou para ele e disse assim: vejo que tu és profeta. Eu realmente sou essa pessoa. Eu estou em pecado. Eu sou um pecador. E eu preciso de ti, Senhor. Jesus nessa noite, ele quer te entregar uma água que não vai nunca mais acabar. Cornélio, ele recebeu algo muito mais além daquilo que ele estava pedindo, porque Jesus é assim. Jesus nos dá muito mais além daquilo que nós estamos pedindo ou pensando, diz a palavra. Porque ele sabe quem nós somos. Essa noite o Senhor está dizendo para você: eu te elegi desde o ventre da sua mãe.
E hoje o Senhor vai te abençoar com a água viva que vem do céu. Venha para a presença de Deus, não deixe mais tempo passar. Não deixe aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida demorar mais tempo para ser feito. Pode alguém porventura recusar água? Pedro está dizendo, para quem não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Será que eu posso reter aquilo que não pertence a mim, diz o Senhor? Eu não posso reter. Aquilo que o Senhor está mandando eu trazer para vocês nessa noite, eu estou entregando e deixando que a água do Espírito Santo seja entregue para vocês hoje, porque eu não posso reter aquilo que Deus me deu. Eu não posso reter para aqueles que receberam o Espírito Santo como eu recebi. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você, olha, eu sei quem é você. Você não precisa se esconder. Eu sei que você precisa da água do meu Espírito. Essa noite é uma noite de salvação. Ah, mas pastor, eu já fui batizado. Eu já fui até batizado com o Espírito Santo. Não importa. Não importa. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você, eu quero renovar o meu batismo sobre a sua vida. Eu quero renovar o meu estoque de água santa dentro de você. Aquilo que estava vazio, o reservatório estava quase lá embaixo, né? Agora o Senhor vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até você transbordar e agora começar a fluir de dentro de você rios de águas vivas. É isso que Deus quer para você nessa noite. Quantos aqui nessa noite querem ser cheios do Espírito Santo? Cheios do Espírito Santo. Eu queria convidar você para fechar os teus olhos agora e deixar o Espírito Santo agir na sua vida em nome de Jesus. Vamos ao teu Senhor, né? Espírito Santo, nós chegamos até aqui nesse momento, Senhor, porque até aqui foi aquilo que Tu nos orientou a fazer, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que Tu és um Deus que pode fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Então, Espírito Santo, eu queria te pedir, por misericórdia, Senhor, que Tu nessa noite vá até cada pessoa que está aqui hoje e possa ser, Deus amado, que possa ser receptivo ao Teu Santo Espírito e que elas sejam cheias com a água vinda do céu, Senhor, a água do Teu Santo Espírito, a água do Teu reino, Senhor, uma água que vai nos saciar a nossa sede de verdade, Senhor. Espírito Santo, eu quero te pedir por essas vidas, Senhor, que estão aqui nessa noite, para que Tu venha com misericórdia, com amor, com graça, Senhor, tocar aonde precisa ser tocado, Senhor, transformar aonde precisa ser transformado, Senhor, modificar o que precisa ser modificado, Senhor, para que, Senhor Deus amado, eles se tornem suas verdadeiras testemunhas nessa terra, Senhor. Senhor, nós queremos te pedir que Tu venha aplacar toda a ira de Satanás, que todas as investidas que foram lançadas talvez há anos atrás, anos a fio, que sejam agora, Senhor, quebradas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Tira as cadeias, Senhor, tira os agrilhões, tira, Senhor, das prisões, e em nome de Jesus, Pai, traz para o Teu reino de verdade, Senhor, para que elas possam encontrar tudo aquilo que é bom, agradável e perfeito ao Teu Santo Espírito, Senhor. Te glorificamos nessa noite, Pai, porque Tu és um Deus de amor. E Tu mais uma vez, Senhor, nos encontrou, Senhor. Mesmo sendo naquele momento mais difícil, Senhor, Tu nos encontrou, Senhor.
Obrigado pelo Teu Santo Espírito. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. E te pedimos, Pai, fica conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos estar de pé. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe, que você seja uma bênção, que você faça a vontade do Senhor em nome de Jesus. Amém? Sente um instantinho que a gente vai falar sobre